Olá pessoal, Gabriel da GR Invest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E é o seguinte pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver sobre um padrão gráfico que eu considero um dos mais essenciais para a gente poder operar um ativo, beleza? O vídeo anterior seria o último vídeo da série de padrões gráficos da análise técnica, tá? Mas eu vi a necessidade, pessoal, de passar para vocês esse último conceito, que é um dos mais importantes para a gente poder operar um ativo, tá? Para a gente saber o momento certo de entrar, para a gente traçar os nossos alvos, beleza? E é o seguinte, pessoal, se vocês não viu ainda os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui uma playlist da análise técnica, tá? E por que a gente está vendo hoje sobre esse padrão? Porque a gente tem que conhecer os padrões anteriores, ter uma noção do mercado, para a gente aí sim poder ver esse padrão de hoje que vai se chamar pivôs, tá? Então são os pivôs. O que são os pivôs, pessoal? Os pivôs são movimentos formados nos gráficos próximos a regiões de topos e próximos a regiões de fundos, tá? Então a gente viu os padrões de continuação, a gente viu os padrões de reversão e faltou eu passar para vocês justamente os pivôs, tá? Que seriam um padrão importantíssimo quando que caracteriza geralmente uma reversão de movimento, tá? Uma reversão de perna. Não significa necessariamente que ele vai reverter uma tendência, mas ele pode significar o início de um movimento, tá? De uma reversão. Como que são caracterizados os pivôs, pessoal? Geralmente os pivôs são caracterizados em dois movimentos principais, que é o que? É um movimento que ele faz um fundo, na sequência ele faz uma correção, faz um fundo mais alto do que o fundo anterior, beleza? Quando ele faz um fundo mais alto do que o fundo anterior, ele tem que romper esse topo que ele fez, tá? E se ele voltar a corrigir, ele não pode perder a última região de Fibonacci, que é a região de 61. Então, se a gente traçar uma Fibonacci dessa mínima até essa máxima, essa segunda correção não pode perder a última região de Fibonacci, que é 61.8. Nesse caso ele não perdeu, e daí ele faz uma correção e dá seguimento no movimento de alta. Então o que são os pivôs que a gente tem que entender? São movimentos geralmente formados em dois instantes principais, um fundo e um fundo mais alto do que o fundo anterior, rompendo o topo do primeiro fundo que foi formado, fazendo um pullback nessa região, e quando ele faz a segunda perna de correção, ele não pode perder a última região de Fibonacci dessa perna inteira, beleza? Então eles são formados próximos a movimentos de correção e também de fundos e também de topos. Se a gente pegar um outro movimento aqui, ó, a gente pode pegar, por exemplo, aqui, ó. Então a gente vê um topo maior, na sequência ele faz um topo mais baixo do que o topo anterior, e daí ele perde essa mínima, beleza? Esse segundo movimento que ele faz para tentar retomar a alta, ele não pode romper as regiões de Fibonacci, a última região. Então vamos traçar uma Fibonacci dessa máxima até essa mínima, que é todo esse movimento. E nesse caso ele vem até a região de 50, que também é uma região de retração de Fibonacci. E na sequência ele cai, confirmando uma reversão. Então os pivôs são geralmente os padrões que dão início a uma correção. E é um dos padrões mais importantes para a gente poder operar. Porque sempre, pessoal, eu vou esperar por exemplo, em um movimento de correção, se eu quero entrar comprado porque a tendência é de alta, eu vou esperar por um pivô, tá? Então eu vou esperar ele fazer duas pernas. Quando ele voltar e fazer uma terceira, ou até mesmo na segunda, a gente entra, tá? Colocando o stop abaixo da primeira. Para a gente poder ver, pessoal, como que funciona os alvos, então a gente tem que fazer uma projeção. Então se eu projetar, por exemplo, a última movimento de baixa que ele fez antes de romper o topo, então se eu projetar, por exemplo, dessa máxima até essa mínima para baixo, que é o último movimento de baixa antes que ele rompe esse topo aqui. Então a gente vai, primeiro alvo, 161.8.
vai exatamente no 161.8. Segundo alvo, 261.8. Então ele vai exatamente no 261.8. Então a gente aguardaria, por exemplo, ele retornar até essa região para fazer o pullback e entraria comprado aqui ou então aqui, tá? Então a gente carregaria inicialmente até o 161. Quando ele rompe a 161, a gente ia levar até a 261, beleza? E ainda, pessoal, quando ele rompe até a 261 dessa projeção, a gente pode aumentar a projeção, pegando toda essa perna anterior. Então, todo esse movimento projetado para cima. Então, ele vem até o 100%, ele vem exatamente até a região 161. Nesse caso, ele não foi até a 261, mas ele foi na 161, trabalhou nessa região, perdeu, e aí depois ele reverte para baixo, beleza? O mesmo seria para a gente projetar um pivô de baixa. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse movimento. Então, ó, a gente sempre vai projetar a última movimento de alta que ele fez antes de perder esse fundo. Então vamos projetar isso daqui para baixo. Projeta isso daqui para baixo. Então a gente vê que ele vem exatamente na região de 161, depois ele vem na 261. Quando ele rompe a 261, aí, pessoal, a gente vai projetar, vai aumentar a projeção. A gente vai pegar todo o movimento anterior. Então eu vou pegar tudo isso daqui projetado para cima, e ele vem exatamente na 261 e trabalha nessa região. Inclusive ele perde e trabalha lateral aqui. Beleza? Então, pessoal, o que a gente tem que entender é que os pivôs geralmente é o melhor padrão para a gente poder operar. Na minha opinião, um dos melhores padrões. Porque a gente sempre vai esperar uma forte correção, 2 movimentos. Ou seja, ele faz esse forte movimento de baixo. Na sequência, ele aparece, por exemplo, essa figura gráfica aqui. Eu vou dar entrada aqui? Provavelmente não. Eu vou esperar um segundo fundo mais alto do que o fundo anterior, caracterizando um pivô, beleza? E quando ele faz esse movimento de alta, ele tem que romper esse topo aqui, tá? Se ele voltar a tocar nessa região, ele tem que fazer um pullback, que é tocar aqui e rebater para cima, beleza? Então, pessoal, os pivôs é basicamente isso, um movimento formado após uma correção e tem característica de ter 2 instantes principais, um primeiro instante e um segundo instante, beleza? E o importante que a gente tem que saber, pessoal, é que as figuras gráficas nos auxiliam a ter uma noção do mercado, para saber até em que momento que a gente vai conduzir as nossas operações e em que momento a gente deve entrar no ativo, tá? Então o vídeo de hoje foi sobre os pivôs, espero que vocês tenham entendido, tá? Se não entenderam, deixe nos comentários, a gente pode estar fazendo mais vídeos relacionados a isso. E pessoal, vejam os vídeos anteriores, acompanhem nosso conteúdo, se inscrevam no canal, pessoal. Então eu estou disponibilizando aqui em série uma ordem de vídeos para poder facilitar o conhecimento, passar um conhecimento para vocês de uma maneira simples, para vocês poderem entender o mercado mais fácil, beleza? Então deixe um like também no vídeo para ele chegar a mais pessoas. E ativem as notificações também para não perder os vídeos. Então vou lançar vídeo, estou lançando vídeo todos os dias no canal, então não fique sem assistir, beleza? E do mais é isso, pessoal. Então que vocês fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.